Fala, meus queridos, bom dia, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à nossa leitura pré-mercado desse dia 12 de outubro. Opa, não, agosto, calma. Outubro é mês que vem. Queridos, bom dia, sejam muito bem-vindos. Confirmem para mim, por gentileza, áudio, ok? Confirmem para mim, por gentileza, se vocês estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem. Sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui dando um oi para vocês no chat. Bom dia, Andreciele. Bom dia. Voltou a ser a primeira a me dar bom dia. Agmar, bom dia. Will Bueno, bom dia, meus queridos. Muito bom dia. Olha só que interessante. Hoje vai ser um dia muito bacana, meus queridos. Por quê? Ontem vocês viram que a minha participação foi reduzida no mercado, né? Ontem não tinha o que fazer, queridos. Se o mercado refletiu isso, vocês perceberam? Quando a gente faz a leitura para o mercado aqui de manhã, essa é uma das informações que a gente garimpa aqui, né? Que é, olha, hoje a gente tem um potencial melhor de alta volatilidade, ou vice-versa, hoje a gente não tem potencial de alta volatilidade. Foi o que aconteceu no dia de ontem, tá? Falando com vocês, ajustando as minhas telas aqui. Deixa eu pegar a página que eu quero compartilhar aqui com vocês. E vamos ver como é que está o mercado no dia de hoje. É interessante a gente pensar que hoje nós temos dados de alta frequência que já foram divulgados e outros que serão divulgados, tá? Áudio e som ok, né? Muito obrigado pelo feedback, tá? Para mim faz uma diferença enorme. Nem sempre eu consigo ter essa confirmação aqui de que o áudio e a imagem estão ok com vocês. Vamos dar uma olhadinha o que nós temos hoje? De ontem para hoje, algumas coisas aconteceram. Por exemplo, ontem nós tivemos dois eventos importantes que envolvem a Ásia. Entre eles, nós tivemos o adiamento dos Estados Unidos sobre as tarifas que estavam sendo negociadas, né? Isso soou muito positivo para a Ásia. Esse soou positivo que eu quero dizer é que o mercado asiático performou bem com essa expectativa de adiamento, uma possibilidade de novas negociações, etc. E nós tivemos a ligação tão esperada entre Xi Jinping, presidente não, porque ele não é eleito, né? Mas o representante chinês, a gente vai usar o termo presidente, mas vocês entendem, né? E nós tivemos também essa ligação com o presidente brasileiro, esse sim eleito pelo povo brasileiro. Vou tomar um café aqui rapidinho. O presidente Lula, né? E eles conversaram. O que é interessante a gente falar aqui, para nós não sermos partidários, mas analisarmos o cenário, né? Algo que o presidente brasileiro tem feito muito é batido muito na informação dos BRICS em relação à moeda, né? Uma moeda que venha brigar com o dólar, uma moeda que tenha ali uma hegemonia em relação ao dólar, uma moeda que negocie fora o dólar, porque ele não entende por que o dólar é a moeda mais importante do mundo. Aliás, turma, vou aproveitar que hoje a gente vai falar rápido, que hoje a gente não vai falar muitas coisas e vou dar uma pincelada na história para vocês. Todas as vezes que existe um país ou existe uma economia que tenta usar outra moeda para negociar commodity, especialmente petróleo, entra em guerra contra os Estados Unidos. Isso é a primeira vez que acontece com o Brasil. Normalmente, o Brasil é aquele país café com leite, sabe? Sabe quando a gente ia brincar na escola antigamente? Que tinha o país, que tinha aquela criança que a gente falava assim, não, ele é café com leite. Ninguém corria atrás dele, ninguém tentava pegar aquela criança. Ela podia subir no banquinho do parquinho porque ela tinha hegemonia em relação. Porque ninguém mexia, ninguém nem tentava. Ninguém nem fazia de conta. A gente deixava ele correr para brincar, mas a gente sabia que ele não estava brincando. Tinha esse, o café com leite? Vocês são dessa época? Não, né? Vocês não brincavam dessas coisas na rua. Eu brincava. Ih, mas era bom, ó. Mas fato é que o Brasil até então era um café com leite. A gente não se envolvia na guerra de ninguém, não dava opinião para ninguém. Vez ou outra a gente tinha um presidente
que dava opinião na guerra dos outros. Ah, os Estados Unidos não tinham direito de fazer isso com o Iraque. Ah, não sei o que lá. Mas isso nunca incomodou ninguém. Vida que segue, história que segue, sai um presidente, entra outro, e o Brasil continuava sem nunca ter tido nenhum tipo de problema. Por que que dessa vez, de repente, a gente tem um presidente que está falando e está incomodando tanto? Porque, vamos ser sinceros, o Brasil não tem capacidade de criar uma moeda que venha competir com o dólar. Não tem. A menos que existam os aliados, etc. E sim, China, Rússia, e juntar essa turma, Irã, China, Rússia, aí tudo bem, tá? Mas fato é que, historicamente, todas as vezes que um país tenta competir com o dólar na circulação de commodity, principalmente o petróleo, esse país tende a ser atacado pelos Estados Unidos. É importante a gente entender que hoje nós temos esse problema, né? Não é o que o Brasil está fazendo em termos de fala, de discurso, mas é a tentativa de, de mudança, de negociação de commodities com a moeda. Vamos voltar aqui para o nosso dia a dia? Por que que eu entrei nesse assunto? Porque ontem nós tivemos a ligação de Xi Jinping com Lula, né, o presidente americano. Então, do lado chinês, o Xi Jinping apoiou o Brasil na sua soberania, disse que vai apoiar o país, que tem que defender a soberania brasileira, etc, etc, etc. E nós estamos servindo como um fantoche, de certa forma, para todo esse embate, porque um verdadeiro embate é entre China Estados Unidos, Rússia e Estados Unidos. E nós estamos aqui de bobo da corte no meio do negócio e tendo problemas muito sérios da nossa economia por isso, né? Então, o chinês diz que está pronto para trabalhar com o Brasil para aproveitar as oportunidades de restaurar mutuamente alguns benefícios comerciais. O Lula e o Xi Jinping concordaram também com a importância do papel do G20 e do BRICS, mas ninguém falou de moeda contra os Estados Unidos. Xi Jinping não tem esse discurso, ele não fala essas palavras e usa muitas vezes, né? O Lula acaba fazendo esse papel ali, né? Da turma do BRICS é o que mais fala, né? Fala até demais, né? Tem coisas que a gente não precisa falar, tem coisas que a gente pensa e não fala, né? Mas enfim. Vamos dar uma olhada como é que tá o calendário pro dia de hoje? Já deu tempo de muita gente chegar enquanto a gente filosofava aqui. Bom dia, Wagner. Bom dia, Débora. Bom dia, meus queridos. Sejam bem-vindos. O que que a gente tem de calendário econômico para hoje? Nós já tivemos balanço do BTG. Queridos, que balanço foi esse do BTG? Arrasou. Deve abrir em gap de alta bem expressivo hoje, lá nas 10 horas da manhã aqui, né? Mas o que que a gente vai ter hoje? Aqui em termos de calendário econômico. Nós já tivemos decisão de juros lá na Austrália, nós tivemos dentro do esperado, a expectativa era de um corte vindo de 3,85 para 3,60, foi exatamente o que aconteceu, não tivemos grandes surpresas aqui, tá? Tudo dentro do previsto. Depois nós tivemos alguns dados do mercado de trabalho lá do Reino Unido, não tão positivos, tá? Com exceção da variação de desemprego. A variação de desemprego veio muito boa. O dado do mês passado foi revisado para baixo, ou seja, reduziu o número de desemprego. O dado desse mês era esperado 19,7 mil vagas de número de pessoas desempregadas, e aí nós tivemos um dado de menos da metade, meus queridos. Foi muito positivo, tá? Menos desempregados do que se esperava. Isso aqui é bom. E aí nós temos taxa de desemprego, variação de emprego, tudo dentro do esperado aqui. Lá na Alemanha, nós tivemos um dado não tão bom, tá? O índice ZEN veio bem abaixo do esperado também. E aí a gente tem outros dados decorrentes dessa mesma informação, que é a percepção econômica, que também veio abaixo do esperado. E hoje nós teremos aqui, mas eu... E hoje nós teremos aqui no decorrer do dia, 9 horas da manhã, junto com a abertura do mercado a futuros aqui, os dados de inflação aqui no Brasil. O que é importante a gente dizer? Nossa inflação, nossa meta de inflação, ontem nós falamos sobre isso e hoje eu vou dar uma reforçada aqui para vocês, tá? Nossa meta de inflação aqui no Brasil é de... Quem sabe qual que é a meta de inflação aqui no Brasil, queridos? Quem sabe? Vamos ver se vocês sabem qual que é a meta de inflação aqui do nosso país.
A meta de inflação no Brasil é de 3% ao ano, tá? Hoje a nossa meta, nossa inflação, a expectativa é que nós tenhamos uma inflação de 5,34. Ou seja, nossa meta é 3 e aqui no Brasil a gente dá uma variável de 1,5% para mais ou para menos. Então a expectativa é que nós tenhamos uma média de 3% de inflação ao ano, com a banda superior de tolerância a 4,5%, certo? Então nós estamos acima, isso aí, Bruno, 3% em tese era para ser 3% e ainda assim é uma inflação relativa, uma meta relativamente alta. Mas como nós temos uma volatilidade muito grande aqui, 3% é muito interessante, tá? Depois, se vocês tiverem curiosidade, busquem saber quantos anos o Brasil conseguiu fechar a inflação dentro da meta. É muito interessante essa informação, tá? Olha só, qual que é então a nossa perspectiva? Que a inflação vai vir de 5,35 para 5,34. Significa que vai ter uma leve queda no anualizado, ou seja, no acumulado de 12 meses, referente ao mês de julho do ano passado até julho desse ano. Então, nos últimos 12 meses, no acumulado de 12 meses, nós teríamos aí uma leve queda na inflação, mas ainda, meus queridos, muito fora, muito fora da banda superior da meta. Rebeca, mas é assim, a banda superior da meta não é 4,5? Então, de tolerância, tá? Porque a meta é 3. Então, significa que nós vamos ter um pouco mais de 1%, que isso não é tanta coisa, é muita coisa, meus queridos, porque converter essa inflação para dentro da meta é muito difícil. Pensem que nós estamos com juros de 15% ao ano. 15% ao ano, nós estamos no juros em patamares de impeachment da presidente Dilma, 2016, historicamente um dos juros mais altos do Plano Real. Então eu quero que vocês imaginem que mesmo assim a inflação está convergindo cada vez mais devagar para a meta. Por quê? O objetivo dos juros altos é reter a liquidez, tirar o dinheiro de circulação, diminuir a expansão monetária, mas nós temos um fiscal que gasta demais. E esse gasto significa que o Banco Central aumenta juros para segurar essa circulação de dinheiro e o governo vai lá e solta mais dinheiro na economia. Essa guerra de braço que nós estamos vendo entre o fiscal e o Banco Central, os juros brasileiros, ela está saindo muito caro. Ontem saiu uma matéria surpreendente com a expectativa de que o endividamento sobre o PIB vai ser de mais de 82% daqui a 2 anos, 2028, final de 2027, início de 2028. E isso é extremamente preocupante. Por quê, Rebeca? Porque nossa dívida pública está chegando num patamar que nós não conseguiremos pagar mais, ela vai ficar incontrolável. Qual que é a relação entre o dado de inflação, juros altos e o endividamento? É porque esses 15% que a gente fica feliz como investidor, porque a gente coloca dinheiro e ganha mais de 1% ao mês sem fazer nada, ela é muito prejudicial, porque ela está sendo paga por alguém. Essa taxa está sendo paga por alguém. Por quem? Por mim e por você. Então, se você não é investidor ainda, principalmente em renda fixa, você já perde aqui, na largada, porque quem paga as contas públicas somos nós através dos impostos. Então, se o governo está adquirindo imposto sobre a produção que o país tem, que é o PIB, que chega a ter um endividamento de mais, ou pode chegar a ter um endividamento de mais de 82%, queridos, isso é muito, muito, muito sério. O ideal é que os juros caiam o quanto antes, para que o nosso endividamento seja a taxas menores. Porém, ele só vai baixar os juros se cair a inflação, e a inflação só cai se o fiscal parar de gastar tanto. Em resumo, é isso, difícil, né? Mas infelizmente, essa é a realidade. Agora, Rebeca, eu sei que eu vou ter que pagar imposto aqui, o imposto está subindo muito, cada dia que passa, cada mês que passa, esses últimos 2 anos a carga tributária está muito pesada no Brasil, mas pode subir, nada tão ruim que não possa piorar. Meu Deus, agora eu bati de carreta furacão, né? Não era essa a intenção, tá, queridos?
Então, sim, a inflação continua desancorada, isso é péssimo para a economia brasileira, porque vocês viram que é uma reação em cadeia em vários aspectos, tá? Nossa, fui muito mal agora, né? Não precisava de tudo isso, vai. Dito isso, queridos, a gente tem dado de inflação e olha a importância que eu acabei de trazer para vocês da perspectiva da informação, da importância dessa informação, tá? Então, se vier qualquer dado a mais acima do esperado de inflação, pode ser um base point a mais. O que que é base point, Rebeca? 0,01 a mais do que o esperado já é muito ruim, tá? Então, qualquer dado acima do esperado seria muito ruim, porque nós já estamos com um dado muito ruim, tá? Agora, o que que isso significa? Uma queda na bolsa, uma alta no dólar. Em resumo, é isso, tá? Se vier um dado pior do que o esperado. E aí, a expectativa do mês, o IPCA mensal de julho, a expectativa é que tenha uma alta. Mês passado foi 0,24, esse mês seria 0,37. Essa é a expectativa do mercado. Na Bloomberg, se eu não estiver enganada, esse dado tá 0,31, então a expectativa é um pouco menor, inclusive. Lembrando que no mês de julho, sazonalmente, já é acima, a inflação já vem um pouco mais acelerada, porque é mês de férias, o pessoal viaja, gasta mais, todo mundo esquece que vai ter que voltar e pagar o cartão de crédito, então vira a festa das viagens de férias aqui, né? As festas das férias, criança de férias em casa. Às vezes o pai nem tá de férias, mas tem que criar uma distração para as crianças, né? Então, tem toda essa informação a respeito do mês de julho. Dito isso, a expectativa é que nós tenhamos uma alta esse mês. IPCA mensal deve vir em 0,37. E aí nós temos também lá nos Estados Unidos os dados de inflação. Só que a leitura que a gente tem para o Brasil é uma, a leitura que a gente tem para os Estados Unidos é outra. Lembrando que ambas têm relação com o valor do dinheiro, que é os juros, tá? Os juros nada mais é do que o valor do dinheiro no tempo. Então, quando a gente fala de inflação nos Estados Unidos, a expectativa é que nós tenhamos um núcleo 0,03 e que o núcleo anual vai para 3%. Lembrando que a meta de inflação nos Estados Unidos é 2%, tá? E aí, eu tô rindo aqui do comentário do Bruno. O Bruno colocou aqui no chat, né? Só quase o dobro, falando dos dados de inflação aqui no Brasil. Dobramos a meta da Dilma. É bem por aí. Não tinha associado essa informação, não, Bruno, mas infelizmente você está certo. Quando a gente chegou na meta de inflação, a gente dobrou a meta, né? Tanta coisa boa para a gente dobrar, a gente tem que dobrar a inflação, né, meu amigo? Não é fácil. Então, voltando ao racional aqui dos juros lá nos Estados Unidos, expectativa do núcleo é de 3% ao ano, expectativa dos juros do IPCA é de 2,8%, vindo de 2,7, por quê? Porque também tem uma expectativa de leve aceleração no mensal, tá? Então, nós teríamos aí 2,8 ao ano e o núcleo 3% ao ano. Lembrando que a meta lá é 2% ao ano. Qual que é a diferença, Rebeca, da leitura que a gente vai fazer para os Estados Unidos aqui do Brasil? Aqui do Brasil, vindo um dado um pouco acima do esperado, nós podemos ter uma aceleração nos juros, no juros, que infelizmente está numa região bem interessante ali, vou mostrar para vocês já já no gráfico. E vamos fazer isso aqui agora? Que daí facilita bastante a nossa compreensão. Vamos fazer isso aqui agora, vai. Vou trazer para cá. Olha lá. Expectativa, então, é que nós tenhamos uma inflação. Aqui eu estou no dólar futuro, deixa eu colocar aqui a curva de juros, tá? Olha lá. O que que nós temos nesse momento? Desde sexta-feira, a sexta-feira de payroll, o que que aconteceu no mercado? Essa aqui eu estou no gráfico diário do Day 1 FUT, que é a curva de juros aqui no Brasil. Esse que andou aqui é de sexta-feira, aquela fatídica sexta-feira em que o mercado recebeu os dados de payroll bem fraco. Essa informação trouxe uma pressão muito forte sobre a curva de juros americana. Os treasuries começaram a ter uma negociação com expectativa de que o Fed precisa cortar os juros porque os juros já estão batendo na economia real. Isso fez com que o mercado tivesse uma queda bem expressiva na sexta-feira, o mercado de juros, tá? Aqui, lá nos Estados Unidos. Então, pressionou a curva de juros lá, pressionou a curva de juros aqui, e nós tivemos um fechamento da curva muito positivo, tá? Mas nós estamos dentro dessa lateralização aqui, desse caixotinho que eu
travei ele aqui para vocês, nós estamos nessa lateralização da nossa curva de juros desde que o juros foi para 15% ao ano. Então, como o Banco Central disse, olha, nós vamos ter juros de 15% ao ano e deve ser por um período prolongado. Então, o mercado está aqui negociando contratos futuros, os DIs, a curva de juros futura no Brasil, aqui dentro dessa lateralização, dentro dessa faixa de preço. E provavelmente não deva sair daqui até que nós tenhamos uma perspectiva de corte, por exemplo, tá? Então, quando eu disse para vocês o seguinte, ó, vindo uma inflação levemente acima do esperado, nós podemos ter uma aceleração nos DIs, até porque, tecnicamente falando, ele está numa região muito importante. Tá? Então, essa região em que os juros estão, o fechamento de ontem aqui, ó, na mínima dessa lateralização, só por essa informação o mercado tende a fazer um movimento de valorização da curva da ponta média, da curva da ponta curta, para assimilar, para nós termos uma assimetria em relação ao patamar dos juros de 15%. Só pela formação técnica. Se dentro dessa informação nós tivermos a expectativa de uma inflação, nós tivemos um dado de inflação alta e a expectativa de que não pode cair os juros no primeiro trimestre do ano que vem aqui no Brasil, então nós temos um novo movimento, um possível novo movimento de alta. Agora não, a nossa inflação veio muito boa, inclusive abaixo do esperado. O mercado pode romper essa região, que é uma região importante, e voltar a negociar nos patamares em que o mercado estava negociando quando a curva de juros era 14,75. Por quê? Porque a curva de juros vai estar precificando um primeiro corte de juros lá pelo primeiro trimestre de 2026, tá? Isso levaria os juros, os DIs que negociam o futuro dos juros, não a taxa Selic, mas o futuro, para uma região de negociação próxima a 14,75, porque o corte pode ser de 0,25, pode ser de 0,50, e isso a gente só vai saber mais tarde, tá? Mas fato é que essa informação vai ser precificada aqui na tela. Se esse movimento é de valorização, nós temos toda a estrutura técnica do dólar também já preparado, vou colocar aqui no dólar futuro, tá? Nós temos toda uma movimentação técnica do dólar, que eu também estou no gráfico diário, veja que nós estamos na mínima do ano, tá? Vou tirar esses alguns estudos que eu tenho aqui, só para não ficar tão rabiscado para vocês aí. Mas olha só, quando a gente olha aqui, eu vou diminuir, estou no gráfico diário do dólar futuro. O que que a gente tem aqui? O dólar está trabalhando numa região extremamente importante, que a gente já tinha projetado desde abril desse ano, tá? E por que que eu estou falando dessa região? Ela é a mínima do ano no contrato de junho, no de julho e agora nós estamos na mesma região. Então é uma região de suporte forte. Tanto que ontem eu falei para vocês o seguinte, turma. Eu acredito no movimento de compra para o Dolinha no primeiro movimento do dia, e foi o que eu fiz e compartilhei com vocês lá no Instagram. E uma das principais motivações é que ontem nós tínhamos um potencial de baixa volatilidade por dia e estávamos numa região de suporte muito importante, tá? Essa é uma razão. Agora, dito isso, além de tudo isso, a gente tinha um spread aberto muito interessante aqui no Dolinha, tá? Tem toda uma motivação técnica que eu acho que eu expliquei ontem isso para vocês, que eu fiquei no gráfico bastante tempo aqui na nossa acompanhamento de leitura para mercado. Beleza, então o que que a gente entendeu aqui? Que a nosso dado de inflação no primeiro impacto bate diretamente na nossa curva de juros e ela está no movimento, num preço, num momento muito importante para definir se a expectativa vai ser de corte de juros no primeiro trimestre do ano que vem ou se a nossa perspectiva vai ser manter os juros longo por mais tempo, inclusive o primeiro trimestre do ano que vem, porque a inflação veio acima do esperado. Então, olha como nós estamos exatamente no ponto certo de o mercado direcionar essa informação. Isso não é por acaso, é porque os players estão aguardando essa informação no dia de hoje para montar suas estruturas institucionais de custódia de negócios a partir dessa informação. Além dessa informação, e agora a gente vai voltar aqui para a nossa tela do calendário econômico, além dessa informação, nós temos outra informação que ela é muito relevante, que é a informação de inflação lá nos Estados Unidos.
A nossa leitura dos Estados Unidos, qual é? Se nós tivermos uma inflação dentro do previsto, ainda assim a perspectiva é que o Fed corte os juros, por conta dos dados de emprego que vieram bem abaixo do esperado. O que pode mudar essa informação é o consumo do varejo que sai na quinta, se eu não estiver enganada, né? Sai na quinta-feira, agora a gente viu ontem juntos, tá? Então, o que pode mudar essa perspectiva é o varejo. Se vier tudo em linha com o esperado, ainda assim a perspectiva é que o Fed corte os juros. Lembrando que se a gente olhar aqui, ó, logo aqui embaixo, 81% dos investidores americanos ou mundiais, 81% acredita que o Fed vai cortar os juros agora na reunião de setembro, dia 17 de setembro, para 4,425, que é uma banda lá, diferente daqui que a gente tem a taxa Selic fixa, lá eles trabalham em banda de 0,25. Então, atualmente, os juros lá é 4,25 e 4,5, e aí passaria para 4 e 4,25. Então, a perspectiva do mercado é que haja um corte por lá, tá? Dito isso, queridos, nossa atenção vai estar sobre os dados de inflação às 9 horas aqui no Brasil, às 9h30 nos Estados Unidos, e isso deve promover tanto um direcional como uma volatilidade elevada para o mercado, o que é muito bom para a gente. Então, é possível que sim, hoje eu consiga ficar no mercado até mais tarde, porque o mercado vai me dar motivação para estar dentro de uma posição, tá? Alta volatilidade é excelente para nós, né? Infelizmente, a falta de volatilidade prejudica muito o nosso trabalho. Ok, então entendemos isso. Se vai ter pressão sobre o mercado americano para um corte de juros, porque a inflação veio um pouco abaixo, nós podemos. Olha só, se o mercado já está pressionando o Fed para cortar os juros e vier uma inflação convergindo para a meta, ou seja, levemente abaixo do esperado, essa pressão pode aumentar. Se aumentar a pressão de corte de juros lá nos Estados Unidos, aumenta a pressão sobre um juros longo mais baixo aqui no Brasil. E isso também pode promover uma queda nos juros aqui dentro, tá? Então, existe toda essa correlação que a gente vai ter que fazer hoje, no dia de hoje. Vamos dar uma olhada como é que estão os mercados? Vou passar rapidinho pelos mercados, porque vocês vão ver que tá todo mundo na mesma, com exceção da Ásia, tá? O que aconteceu na Ásia que a gente falou aqui? Houve a prorrogação da negociação China-Estados Unidos. Então, o Nikkei no Japão fechou com uma alta de mais de 2%. Lá na Austrália, nós tivemos corte de juros, juros para baixo, bolsa para cima, é aquele clássica correlação inversamente proporcional. Na Austrália, temos uma alta de 0,42. Xangai fechou com uma alta de 0,5%. Hang Seng, 0,53%. China A50, 0,82%. Hong Kong, uma alta de 0,25%. E Coreia, cadê aqui? Coreia, uma queda de 0,53%. Então, o que nós temos? Uma Ásia majoritariamente positiva, com exceção da Coreia do Sul, né? Então, qual que é o benefício da Ásia? Por que ela está performando tão bem nesse overnight? Performou, né? Por conta de todas essas expectativas de negociação Estados Unidos e China, inclusive com a China e com os Estados Unidos prorrogando aí mais uma vez as tarifas, algumas tarifas lá com a China, né? Quando a gente olha aqui para o mercado europeu, observem, a única bolsa que tem um movimento mais expressivo é a Alemanha. Por quê? Por conta dos dados que nós vimos agora há pouco, que foram divulgados da Alemanha, que não foram positivos, foram bem ruinzinhos, né? Então a gente tem a Alemanha ali caindo 0,51. Fora a Alemanha, turma, todo mundo no 0 a 0. Reino Unido, 0 a 0. França, 0 a 0. Espanha, 0 a 0. Suíça, 0,1. Tá todo mundo flat. Por que tá todo mundo flat? Porque tá todo mundo esperando o dado que vai ditar qual o valor do dinheiro no mundo. Que dado é esse, Rebeca? O dado de CPI, inflação nos Estados Unidos, tá? Então aqui nós temos o Eurostoxx caindo um pouco mais, por quê? Lembre-se que o Eurostoxx 50 é a relação das 50 maiores empresas da zona do euro. E a Alemanha é a maior economia da zona do euro. Então, a maioria das empresas que compõem o Eurostoxx 50 pertencem à bolsa DAX, que é da Alemanha, que nesse momento está em queda. Portanto, o Eurostoxx está com uma queda um pouco interessante em relação a todas as outras economias que estão no 0 a 0.
tá? Então, em resumo, a Alemanha cai porque tem uma motivação macro de dados que saíram por lá, mas o resto tá todo mundo flat, todo mundo no 0 a 0, tá? Mercado fechamento do mercado de ontem americano, Dow Jones fechou com uma queda de 0,41, S&P fechou com uma queda de 0,25, Nasdaq caiu 0,30, Russell caiu 0 a 0, ficou no 0 a 0, né? Eu até apelei, falei que caiu, mas não caiu, tá, gente? Ficou no 0 a 0, é apelativo falar que caiu aqui. Vamos ver como é que tá agora o mercado americano. Olha lá, o famoso dois para lá, dois para cá. Sabe quando você não sabe dançar? Aí você dá aquela enganada? Esse fim de semana eu vi um negócio assim muito engraçado. Sem comentários. Vamos lá. Me perdi aqui no racional, vai, mas Dow Jones no 0 a 0, S&P no 0 a 0 e a Nasdaq no 0 a 0. Agora, vocês que estão comigo aqui há mais tempo, tem sido normal a gente ver assim o mercado no 0 a 0 todos os dias, sim ou não? Quando a gente vê isso, a gente precisa ter a sensibilidade de entender que existe uma motivação. E a motivação nesse momento é que investidor nenhum vai colocar o dinheiro em um ativo de risco, sabendo que daqui a pouco ele vai ter uma informação que vai trazer um possível direcional para o valor do dinheiro no tempo, tá? Então ele vai aguardar, tá todo mundo aguardando, ninguém compra, ninguém vende, ninguém faz nada, até que tenha uma ideia de como é que vai estar com clareza, com muito mais estratégia, aonde que seria o melhor local para aplicação financeira, se em renda fixa, se em renda de ativos de risco, ou em que percentual para um para outro. Atenção ao VIX a 17, tá bem interessante o VIX a 17, chegou a trabalhar 17,8 na máxima hoje, ou seja, está no movimento de valorização, porque a mínima foi em 16,92 e agora está 17,13, então o movimento tá de alta volatilidade, aumento na volatilidade, alta não, aumento na volatilidade, ela acima de 17 já chama minha atenção no dia como hoje, tá? Se tá todo mundo de lado, dois para lá, dois para cá, o que que nós temos dos ativos brasileiros? O EWZ, o índice de ativos brasileiros no mercado americano, negocia com uma queda de 0,20, tá? Então, sim, é possível que nós tenhamos uma abertura em gap de baixa. Mas hoje eu não vou chancelar essa informação, como todos os dias eu faço. Normalmente eu falo, ó, turma, índice deve abrir hoje em gap de baixa, ou dólar deve abrir hoje. Hoje não tem como chancelar essa informação. Por quê? Porque o que vai determinar isso é a inflação no Brasil, que vai abrir às 9 horas. Inclusive, a gente vai ter uma prorrogação, ou possivelmente tenhamos uma prorrogação no leilão por conta dessa informação, tá? O que que nós temos de commodity? Commodity, nós temos o ouro, continua em um movimento de queda. Ontem eu falei um pouco de ouro aqui com vocês. Eu falei sobre a nossa arbitragem do spread entre o ouro à vista, a barra de ouro, por conta da tarifa lá da barra de ouro dos Estados Unidos sobre as barras suíças. Nós falamos hoje, ontem sobre esse spread, como esses spreads, essas distorções causam oportunidades assim fantásticas no mercado. Então, hoje o mercado de futuros de ouro continua em queda, ouro também aqui, ouro aqui trabalhando com 3.395 dólares por onça Troy. Na máxima do dia chegou a trabalhar 3.408 dólares por onça Troy. Isso é bem, 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 bem positivo, tá? No meu ponto de vista, por uma série de questões técnicas das negociações de ouro aqui. Nós aqui dentro, para quem gostaria de negociar ouro aqui dentro, a gente negocia ouro através. Agora a gente tem inclusive os futuros de ouro aqui dentro, né? Gold 11 na B3, isso é muito positivo, tá? Com relação ao petróleo, petróleo negocia petróleo WTI com uma queda de 0,70, o petróleo Brent uma queda de 0,55, mas ainda naquele mesmo patamar do estudo que nós fizemos na última quinta-feira, 66, 67 dólares por barril, na máxima do dia, 67 dólares por barril. Agora, na mínima do dia, ele está agora na mínima do dia 66,26 dólares por barril. Não mudou em nada o estudo que a gente fez na sexta-feira em relação ao petróleo, tá? Então, se o petróleo Brent está caindo lá fora, como é que estão os negócios sobre a Petrobras? Estão até positivos, uma alta de 0,50, que pode mudar por conta dos dados de inflação que vão sair às 9 horas. Tudo pode mudar, por isso que a nossa passada hoje por aqui está sendo muito rápida, tá? O que que nós temos do minério de ferro? Aqui não. Aqui a mudança é um pouco mais drástica, tá? Nós tivemos uma alta de 2,36 no minério, o que leva a Vale a ser negociada hoje aqui dentro
com uma alta de 0,49. Essa valorização ela pode ser um pouco mais estrutural, então sim, pode ser que a Vale continue com movimento de alta, mesmo que os dados venham relativamente ruins aqui em relação à inflação, tá? E o que mais nós temos? Lá na CME em Chicago, nós temos o real valorizando levemente frente ao dólar, tá ganhando 0,16, tá? Bem legal aqui. Deixa eu pegar aqui com vocês como é que estão os outros pares de moeda em relação a moeda americana. Deixa eu mudar rapidamente aqui com vocês. É bom que vocês vão aprendendo os caminhos, né? Conforme eu vou mostrando aqui para vocês todos os dias. Vocês podem rever quando quiser. Aqui eu vou colocar em Carry Trade e a gente vai ver como é que estão os pares de moedas em relação ao dólar, tá? Então, nesse momento, como está o dólar lá fora? Dólar está ganhando 0,14 frente ao euro, dólar está perdendo 0,15 frente à moeda do Reino Unido, a libra esterlina. Dólar está ganhando 0,20 frente ao ien japonês, dólar perde 0,14 frente ao franco suíço, dólar ganha 0,5% quase em relação ao dólar australiano, lembrando que a Austrália reduziu os juros, né? Isso faz bastante diferença no carry trade. Nós temos aqui Estados Unidos ganhando 0,18 frente ao dólar canadense, e nós temos aqui, então, frente às moedas do G7, tá meio misto o mercado, tá? Com exceção aqui deixa eu ver, com exceção aqui do Reino Unido, o dólar tá ganhando frente aos seus principais, e o franco suíço, né? O dólar tá ganhando ali, vamos colocar, tá estável, tá? Não tem como a gente colocar aqui um direcional do DXY, ele tá bem estável aqui. A gente vai ver isso no gráfico em 2 minutos. E aí nós temos frente aos países sul-africanos, usar moeda sul-africana, país emergente, o dólar está ganhando 0,05, ou seja, dentro da estabilidade. E lá nos Estados Unidos, frente ao peso mexicano, ganhando 0,17, um pouco mais positivo. Quando a gente olha para a CME em Chicago, como eu mostrei aqui para vocês, quem está ganhando um pouco mais é o real frente ao dólar, tá? Então vamos para o nosso gráfico aqui rapidinho e eu vou encerrar a nossa transmissão. Hoje, de fato, não posso perder a abertura do à vista e o mercado já vai entrar em leilão agora. E o leilão hoje é muito importante, tá? Então já falei de juros para vocês, nós estamos em um ponto de decisão para tomar um direcional dos juros. Vamos falar sobre dólar index, ou seja, o DXY, que está levemente positivo. Vou colocar aqui no gráfico diário para ficar mais claro. Olha só, mercado nessa região dos 98 mil pontos de DX aqui, o mercado não está conseguindo trabalhar abaixo, tá? Então, o mercado está negociando entre essas duas informações aqui, ó. Vou colocar um caixotinho aqui para vocês verem. Entre a região dos 98.600, que é 98.800, e a região dos 98 mil pontos, tá? Então, essa é a região de lateralização do dólar. O que vai acontecer hoje pode trazer um direcional, seja de alta, seja de baixa. Tecnicamente, analisando o mercado, deveria ser de alta, mas aí a análise técnica aqui, queridos, ela vai ser fundamentada no cenário macroeconômico, tá? Então, tecnicamente, seria um movimento altista, mas vai depender de fato do dado que vai sair às 9h30 da manhã. Então, o mercado inteiro vai ficar de lado, aguardando os dados de 9h30 da manhã, tá? E quando a gente olha para o dólar aqui dentro, o que que nós temos? Vou colocar aqui no Dolfut e a gente vai ver o seguinte, aquilo que a gente já falou antes, tá? O mercado está dentro de uma região de suporte importante. Eu tenho um recorte, até coloquei lá na turma da consultoria, eu não vou me lembrar exatamente de que dia, eu acho que foi sexta-feira. Me lembrem aí, meninos, por gentileza, se foi sexta-feira que eu mostrei isso aqui para vocês. Nós temos uma posição técnica muito forte da Morgan na região do 411, 412. Depois vocês me lembram aí, por gentileza, tá? Se foi realmente na sexta-feira, mas eu acho que foi sexta ou foi quinta, mas acho que foi sexta, não vou me recordar. Lembrei, foi na sexta, porque excepcionalmente eu operei sexta-feira agora.
e eu compartilhei lá com vocês no grupo, né? O que que acontece? Nós temos uma posição muito forte montada. Ontem essas ordens também estavam aqui, elas começaram a chamar bastante minha atenção, tá? Da Morgan na região do 412, 411. São ordens grandes, de alto volume. Claro, o mercado pode simplesmente não vir aqui, não vir aqui, tá? Pode simplesmente não vir. Por quê? Porque isso promoveria o rompimento dessa região de suporte forte. Mas olhando, analisando que hoje nós podemos ter motivação, essa motivação pode conduzir o mercado até ali. Olhando a análise técnica pura e simples, nós temos um spread em aberto, já fiz essa leitura ontem aqui com vocês. Esse spread, em tese, precisaria ser arbitrado. Essa arbitragem, inclusive, o pessoal do leilão está negociando esses preços aqui agora, tá? Então, essa região aqui do 520 é uma região importante. Outra região de muito valor do mercado é a região do 550, 550. Então, são regiões de possível arbitragem para esse spread que o mercado deixou aqui em aberto. O justíssimo do dólar é que ele fizesse essa arbitragem, até mesmo para que depois ele pudesse fazer um movimento de rompimento de mínima. Então, o mercado daria mais tração para o movimento de queda. Se o mercado cai sem fazer essa arbitragem, pode ser que essa queda seja só uma captura de liquidez e não uma continuidade de movimento de queda, tá? Então, minha perspectiva hoje continua a mesma de ontem, uma possibilidade de compra, mas o dado macroeconômico é o que vai definir de fato o direcional para o mercado hoje, tá bom? Queridos, eu vou encerrar com vocês aqui. Eu realmente quero pegar a abertura do mercado e o fechamento do leilão. Chama a minha atenção as ordens altas, por exemplo, tem 800 contratos da Elliott, 400 contratos da Tullet, posicionados lá em cima, tá? Lá na região dos 5,480, 5,472. Então, nessas regiões aqui, fechamento de ontem. Olhando para o movimento hoje, a abertura já vai ter uma alta volatilidade promovida pela notícia e às 9h30 a continuidade dessa volatilidade. É isso, meus queridos, excelente dia de negócio para nós. Vamos trabalhar, hoje vai ser um dia muito, muito bom, além de muito, muito frio por aqui também, tá bom? Forte abraço. Amanhã eu tô aqui com vocês de novo. Quem quiser me deixar uma sugestão de assunto pra gente falar amanhã lá no Instagram, me manda um direct que faço questão de responder. Aliás, já tem um tema pra gente trabalhar, mas esse não dá pra ser aqui de manhã.